Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta, compartilha, envia essa mensagem para os seus amigos, para os seus familiares. Seja um propagador do Evangelho e que Deus venha te abençoar tremendamente por essa ação. E se essa palavra falar ao seu coração e assim você desejar, as minhas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Contribui com a obra do Senhor, semeie em nosso ministério e tenha certeza que grande recompensa você vai receber da parte de Deus na sua vida em nome do Senhor Jesus. E o tema do vídeo é prepare-se. Eu oro para que essa mensagem faça sentido ao seu coração e que através dela Deus venha falar poderosamente, trazendo uma revelação do céu, uma palavra do céu, um direcionamento do céu para a tua vida em nome do Senhor Jesus. Amém? E antes de começar a mensagem de hoje, eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 18. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Vou repetir. Então vocês verão novamente a diferença. Amém? Esse texto eu já li várias vezes na palavra de Deus e eu sempre aguardei o momento em que ele de fato se cumprisse, porque a gente fica olhando a palavra de Deus e em alguns momentos a gente começa a pensar quando que vai acontecer essa promessa. Muitas vezes nós ficamos esperando o cumprimento da palavra de Deus em nossas vidas, ou o cumprimento de muitas promessas que Deus trouxe para a sua igreja, para o seu povo. E essa aqui é apenas uma revelação que, através do profeta Malaquias, Deus vem trazer para a igreja. Entenda que neste momento, Malaquias está falando para o povo de Israel. Mas essa palavra transcende o tempo. É uma profecia atemporal. E eu tô vendo essa profecia se cumprindo na minha geração. Porque, gente, se a gente for olhar algumas décadas atrás, era muito difícil você saber quem de fato servia a Jesus, quem de fato era cristão verdadeiro, genuíno, remanescente da palavra de Deus, que obedecia a palavra e seguia a palavra verdadeiramente. Só que eu nunca imaginei que na minha geração ficaria tão claro isso. De eu olhar para uma pessoa, olhar para um público e saber ali quem de fato serve a Deus e quem de fato não serve. Quem ali é o ímpio e quem é o justo. E através do Evangelho de Mateus, Jesus ele traz uma revelação que se alinha perfeitamente a essa profecia de Malaquias. No capítulo 13 do Evangelho de Mateus, do versículo 24 ao 30, Jesus ele traz uma parábola sobre o joio e o trigo. E essa parábola diz o seguinte: Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiam-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu o Senhor. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que os tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Essa palavra é tremenda, eu amo essa parábola, onde através dela existem vários tópicos importantes que nós precisamos entender dessa parábola. Quando você lê o versículo 25, o próprio Jesus diz que enquanto todos os trabalhadores daquela plantação dormiam, o inimigo veio e lançou sobre aquele campo a semente de joio, apontando que o erro principal do porquê que o inimigo lançou a semente, do porquê que o joio contaminou aquela lavoura foi o dormir dos trabalhadores daquela seara. E é isso que tem acontecido com a igreja. Quantos males tem acometido a igreja de Cristo justamente pela dormência? Quantas vezes a igreja é tomada por perseguições quando ela adormece, quando ela esquece da sua função, quando ela começa a relaxar, começa a deixar de lado a obrigação dela aqui na terra. Nós somos chamados, irmãos, para destruir as correntes, as amarras, as portas do inferno aqui na terra. Nós somos chamados para libertar os cativos, para ser meio de salvação e libertação para os oprimidos, para os enfermos. E todas as vezes que você vai ver a igreja adormecendo, a igreja dormindo, o mal reina. O perigo toma posse, o pecado contamina. Todas as vezes que a igreja de Cristo adormeceu, fatos terríveis acometeram a igreja. Quando você lê também a parábola das 10 virgens, você vai ver que antes do noivo chegar,
todos dormiram. Jesus está sempre alertando do perigo que é a dormência da sua igreja, do quanto o inimigo pode agir nesse momento. Por isso que ele diz, estejam sóbrios e vigilantes o tempo todo, porque o vosso adversário está o tempo todo tentando encontrar uma brechinha, um meio de atacar vocês. E aí, quando a igreja adormece, ele vem e ataca, ele semeia o joio, semeia a sua maldade, semeia o seu pecado. E aí, quando a igreja desperta, o mal já tomou conta. Por isso que é importante que nós, como igreja de Cristo, estejamos o tempo todo sóbrios, vigilantes, sejamos sentinelas na casa do Senhor. E aí a parábola continua seguindo, e o que me chama a atenção é que aqueles trabalhadores, quando chegaram na seara, na plantação, eles olharam para a plantação e conseguiram nitidamente separar quem ali era trigo e quem era joio. Então, os trabalhadores fiéis da seara de Cristo, os trabalhadores fiéis do reino, conseguem diferenciar quem é joio e quem é trigo. Quem é de Deus verdadeiramente, aqueles que foram chamados para a seara de Cristo, conseguem nitidamente separar quem é joio e quem é trigo. Só é enganado por joio quem não é verdadeiramente do Senhor. Aquele que verdadeiramente é discípulo de Cristo, meu querido, não é enganado. A igreja fiel de Cristo não é enganada. A igreja de Cristo consegue nitidamente separar quem é joio e quem é trigo. Porque quando os trabalhadores vieram falar com o seu senhor, disseram, olha, tem joio nascendo na plantação. E não fomos nós que semeou. Quem semeou esse joio? E aí que o Senhor revela a eles, olha, enquanto vocês dormiam, o inimigo veio e semeou o joio no meio do trigo. E você vai ver que eles cresceram junto, no mesmo nível, pareado. Só que existia alguma diferença entre um e outro, que para os serviçais daquele senhor era fácil de separar. Quando você pega a espiga do joio e do trigo, você consegue diferenciar, porque ainda que o joio produza a espiga, dentro dela não há o fruto. O joio, ele vive de aparência. O trigo não, a espiga do trigo é cheia. Então é fácil você saber quem é e quem não é. Hoje em dia, a igreja de Cristo consegue separar nitidamente quem é joio e quem é trigo, porque o joio só vive de aparência. O joio não tem fruto. Por isso que a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelo fruto. Olhe os frutos, meu querido. Não viva de aparência, não viva de moveres, não. Olhe os frutos. Porque é pelos frutos que a árvore é conhecida. É pelos frutos que nós sabemos de fato se a árvore é verdadeira ou não. E quando os trabalhadores olharam para aquela plantação, sabiam na hora que ali era joio e não era trigo. Tiveram discernimento. E o que falta para muitas pessoas hoje na igreja de Cristo é o discernimento espiritual, de bater o olho e saber que é ou não é, que é joio ou que não é. E eu estou vivendo na geração onde a verdadeira igreja de Cristo já está conseguindo nitidamente separar quem é joio e quem é trigo. A igreja de Cristo não está sendo mais enganada. Aqueles que são fiéis, aqueles que estão levando a palavra de Deus a sério, não conseguem mais ser enganados. Os que são enganados são aqueles que não estão vivendo o propósito da palavra de Deus. Não é aqueles que vivem seriamente a palavra de Deus. São levados por ventos de doutrinas, por espíritos de engano, por aparências. Mas os trabalhadores fiéis, como esses aqui, conseguiram de cara reconhecer quem era joio e quem era trigo. E aí você vai ver que quando eles foram comunicar ao seu senhor, e aí, o que nós fazemos agora? Arrancamos o joio? Ele disse, não faça isso. Porque quando você arrancar o joio, vai arrancar também um trigo. Deixa que eles cresçam. E o que eu tenho visto é justamente isso. Joio crescendo, só que glória a Deus, o trigo crescendo na mesma medida. Assim como a palavra diz que a maldade no mundo cresceria, o amor também cresce. Não é porque a maldade vai crescer que o amor vai diminuir, não. Vai crescer pareadamente. E eu tenho visto nitidamente isso. Pessoas que antes diziam que era trigo, Deus tem revelado que são apenas joio, só vivem de aparência, que na primeira tempestade abandona o barco, que na primeira tempestade se volta contra Deus, que na primeira tentação se rende à tentação, e aí os ceadores reais, a igreja verdadeira, bate o olho na hora e fala, isso aí é joio, e não são enganados. Então só serão enganados aqueles que não vivem alicerçados, alinhados à palavra de Deus. Porque quem lê a palavra de Deus, quem segue essa palavra, na hora bate o olho e consegue reconhecer quem são e quem não são. E eu tenho contemplado o cumprimento dessa profecia de Malaquias, que chegaria um tempo em que nós veríamos nitidamente quem serve e quem não serve, quem é o justo e quem é o ímpio. Essa geração está sendo a geração onde a igreja real e verdadeira está conseguindo ver quem é o justo e quem é o ímpio, quem serve e quem não serve, quem é o joio e quem é o trigo. Ainda que os dois estão crescendo na mesma medida, mas os dois não se misturam. Está fácil de reconhecer. E esse reconhecimento, esse discernimento só é alcançado quando a gente está com a nossa vida alicerçada à palavra de Deus. Por isso que muitos caem em golpes, muitos são convencidos por espírito de engano, por doutrinas de engano, porque não estão com suas vidas alicerçadas à palavra de Deus. E aí são enganadas.
são enganados. Tá aqui, tá na palavra de Deus. Ele dá todos os direcionamentos de como nós podemos fazer para não sermos enganados. E aí eu vejo a igreja sendo enganada porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra de Deus é a verdade. Quanto mais você conhece e mergulha nessa palavra, mais discernimento você alcança. Mais nitidamente você consegue separar quem serve e quem não serve, quem é justo e quem é ímpio, quem é trigo e quem é joio. E aí você não vai ser enganado. Só vai ser enganado nessa geração aqueles que não estão com as suas vidas alicerçadas na palavra de Deus. E aí você vê joio querendo ditar pro trigo, pessoas querendo dizer que amam a Deus, mas não seguem a sua palavra, tudo de aparência. Porque a palavra diz, os que me amam obedecem aos meus mandamentos. Aqueles que dizem amar e não obedecem os mandamentos de Deus são puramente joios. Porque o trigo, ele ama e obedece. Ainda que sofrendo, ele continua fiel. Ainda que pouca força ele tenha, ele continua perseverando. E você consegue ver nitidamente isso. Só que aqueles que se dizem amantes do evangelho, amantes de Cristo, mas que se rendem aos desejos da carne, aos desejos deste mundo, são simplesmente joios. E a palavra deixa bem claro, no final dessa parábola, qual vai ser o destino do joio. Ele vai ser amarrado e queimado. O destino daqueles que se dizem amantes do evangelho, mas que não seguem, amantes de Cristo, mas não obedecem aos seus mandamentos, é o inferno. E nós, como igreja, precisamos pregar isso. Pregar essa verdade de que uma vida de pecado vai te levar ao inferno, que uma vida de transgressão, uma vida de coisas abomináveis perante a palavra de Deus vai te condenar ao inferno eterno. É tempo da gente alinhar a nossa vida à palavra de Deus, alinhar a nossa vida a uma vida de santidade a Deus, de obedecer aos seus mandamentos, porque se a gente não tiver com a nossa vida alicerçada, nós não seremos salvos. Não tem como ser salvo se a gente tiver uma vida de santidade. A palavra diz que Jesus vai vir buscar uma igreja sem mácula, sem ruga, sem manchas. Jesus não vai vir buscar uma noiva qualquer. É uma noiva preparada, uma noiva santa, uma noiva que está com a sua vida alicerçada na palavra. E aqueles que não têm a sua vida alicerçada não serão salvos. Não entrarão nas bodas do Cordeiro, não entrarão pro casamento com o noivo. Não adianta. Ainda que se embelezem, ainda que estão vivendo por aparência, na hora da festa não entrarão, porque só aqueles que vivem verdadeiramente a palavra de Deus, que renunciam aos desejos da carne, que rejeitam o pecado, que vivem uma vida de santidade, uma vida de oração, de propósito, de leitura da palavra de Deus, estes sim serão aqueles que Jesus vai dizer: entrem, benditos do meu Pai, entrem para o reino que está preparado para vós. Mas aqueles que vivem como um joio de aparência, que falam da boca para fora, mas o coração está cheio de iniquidade, estes vão ser aqueles que Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. E Deus não quer isso para nós. O desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos, que a plantação inteira seja de trigo, mas infelizmente muitos cairão nas mentiras, nas ciladas, nas inverdades de Satanás, e aí se tornarão joios, deixarão de seguir aquilo que Jesus pediu a cada um deles, deixarão de fazer o propósito a qual foram chamados. Quantos ministros do evangelho, ministros de louvores aí, que tinham tudo para alcançar almas para o reino, para ter uma vida assim de intimidade com Deus, se renderam ao pecado, se renderam aos desejos deste mundo, às falácias deste mundo, às falácias do diabo, estão cada dia mais distantes de Deus, se dizem amantes de Deus, amantes do evangelho, mas vivem uma vida diferente da palavra, contra a palavra de Deus, não obedecem aos mandamentos. E como pode dizer que amam a Deus? Porque Deus mesmo diz: aqueles que me amam obedecem aos meus mandamentos. Não tem como dizer que ama a Deus se não obedecer. Não tem como dizer que ama a Deus se não tiver uma vida de santidade, de relacionamento com Ele. Então não cai nessa mentira de que só por dizer que ama que a pessoa segue a Deus. Olha os frutos, olha se ela obedece os mandamentos, olha se ela tem uma vida de intimidade, de relacionamento, de santidade a Deus. Porque se não tiver, querido, é só da boca para fora. Por isso que Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, não da boca para fora. Deus olha o coração. Não adianta ficar falando como os fariseus faziam. Ficavam na esquina, se murmurando. Faltava se cortar para dizer que serviam a Deus. Que para Deus isso não importa. O que importa é o coração. Deus vai, sondar o coração e ver a intenção. Se houver verdade, amor a Ele, obediência à sua palavra, aos seus mandamentos, aí sim, você vai ser chamado de filho. Mas o contrário disso, já tem um destino preparado para você, que é o inferno. Se você não se converter verdadeiramente à palavra de Deus,
Você vai ser como um joio que vai ser amarrado e queimado no fogo eterno. Por isso, não se convença, não aceite as inverdades deste mundo, não aceite as mentiras de Satanás. Siga a palavra de Deus à risca, meu irmão. Eu fico triste, muito triste, porque eu vi pessoas assim, do meu tempo, da minha geração, que estavam na presença de Deus, que eram usados tremendamente para alcançar almas e se renderam ao pecado. E ainda querem dizer que amam a Deus, mas não amam. É mentira, porque, mais uma vez, a palavra diz que quem ama obedece aos seus mandamentos. Deus está dizendo, os que me amam obedecem aos meus mandamentos. Se não obedece, se não tem relacionamento com Deus, obediência à palavra, renúncia, não há amor, é tudo mentira. Se não segue a palavra de Deus, não tem como ser chamada de noiva. São apenas prostitutas que só querem uma noite de prazer, só querem recompensas, dinheiro para se relacionar. Mas Jesus não vai buscar uma prostituta. Jesus vai buscar uma noiva pura, sem mácula, sem rugas, que vive em santidade. Por isso que está tão claro hoje, nítido, a gente como igreja, como remanescente da palavra de Deus, ver quem é joio e quem é trigo, quem é o ímpio e quem é o justo, quem serve e quem não serve. Eu estou vivendo o cumprimento de Malaquias. Eu estou vendo o que o Evangelho de Mateus diz através da parábola do joio e do trigo. Nós que fomos chamados para a seara, conseguimos olhar e separar nitidamente quem é joio e quem é trigo. Então se prepare, igreja, porque a volta de Cristo está perto. Jesus está voltando. Se prepare, arrume a tua casa, põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, para que você possa entrar nas bordas do Cordeiro, para que um dia possamos estar lá juntos, glorificando e louvando a Deus. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.